comecei a capoeira em Itabuna, né, sul da Bahia. Mesma terra do Suassuna, mesma terra que foi a terra do Belisco, a terra que foi do Miguel Machado, a terra do Tazan, a terra do Mestre Lobão, né? Então o Mestre Suassuna veio para cá e depois eu fui o primeiro a vir, foi o primeiro que ele trouxe. Comecei lá com o Mestre Medicina, que é formado do Mestre Suassuna. E aí dei continuidade com o Mestre Suassuna, que é de lá da minha cidade, da minha terra. Esse foi o meu início da capoeira. Mestre Adelmo, é o seguinte, a maioria dos baianos e dos nordestinos em geral, né, principalmente década de 60, década de 70 e até mesmo antes, sempre vinham para o sul, sudeste do país em função da sobrevivência, né? E a capoeira aqui foi uma forma de aglutinação desses nordestinos. Então, foram se encontrando, a Praça da República foi esse ponto de encontro, né? Então, Suassuna se encontrou aqui com Brasília, que depois se encontra com Joel, que se encontra com Gilvan, que é o irmão do Joel, e que se encontra com alguns capoeiras que foram surgindo daqui, né? Que se encontra com o mestre Paulo Gomes. Então, a capoeira, ela foi esse instrumento de resgate daquele saudosismo nosso lá da Bahia. E a partir disso a gente começa a estar se encontrando para jogar capoeira, e aí é que aquela foto famosa com o mestre Bimba, que aí depois vem Limão, aí vem Silvestre, que vieram junto com Caiçara. Então eu tive assim o privilégio, né, de começar lá na terra do Suassuna, que eu sou de lá, e depois de ter a minha formação com ele, e depois participar dessa nata que semeou a capoeira aqui nas terras paulistas. Então, esse é o meu histórico. E a técnica Capitães da Areia, aí ela vem um pouco depois, né? Que já é algo que, por causa de algumas coisas, ela é criada. Então, fantástico. Mas o meu histórico é esse. Maravilha. Olha, eu penso capoeira, acima de tudo, como um instrumento de luta pela libertação do povo. Então, a luta de libertação de um povo é a luta de libertação de uma raça, é a luta de libertação de uma cultura, e acima de tudo, a luta de libertação do ser humano, do indivíduo. Então, a capoeira, para mim, foi um instrumento libertário. Eu fui aprender capoeira para brigar, para ser brigador, porque minha origem é camponesa, sou vindo da roça, do meio do mato, né? E achava que meu maior sucesso era poder ser vaqueiro, né? Que quem mora na roça, o auge é ser vaqueiro. Quando vim para a primeira cidadezinha, Itapé, então era vizinho, morando com a minha avó, do seu Vavá, que tinha um caminhão. Então aí meu sonho já era ser motorista de caminhão, tinha baixa estima. E aí, começando a fazer capoeira para brigar, a capoeira começou a me mostrar outras coisas, né? Então, de repente, gingar, não, eu vim fazer luta, né? Eu quero ser, aí de repente tocar, cantar, né? Essa coisa do parceiro, não, ele não é meu, ele é meu adversário, eu quero E aí a capoeira foi me mostrando esses lados que ela tem. Então, aí de repente, descobri que a capoeira, além de uma luta, né, ela é uma dança, ela é música, ela é poesia. E através da capoeira fui aprender a construir instrumento. E aí de repente eu vi, né, que, puxa, além de um lutador, que eu poderia ser um músico, que eu poderia ser um poeta, que eu poderia ser um escritor, que eu poderia ser um dançarino. E pensar a capoeira é pensar essa genealogia da capoeira, é pensar essa ancestralidade da capoeira, esse instrumental que a capoeira traz. Por quê que ela é tudo isso, essa coisa diversa, multidisciplinar, interdisciplinar? Porque ela é um instrumental, é um instrumento de libertação do ser humano. E por ser de libertação, ela foi uma libertação social, né?
ela foi uma libertação física, ela é uma libertação cultural, então, e é uma libertação da nossa essência, né? Então, por exemplo, a partir da capoeira eu posso ser, posso estar, posso existir, né? Quando eu canto, quando eu jogo a capoeira, eu estou me libertando, né? Quando eu canto a capoeira, eu estou me libertando. Quando eu poetizo, componho a capoeira, eu estou me libertando. Então a capoeira é isso, esse é axé. Para mim a capoeira é a roda da vida. A capoeira leva a gente para a roda da vida. A roda da capoeira leva a gente para a roda da vida. Na roda da capoeira, por exemplo, ela todas as artes marciais, os esportes, né, eles são fantásticos, mas a capoeira ela tem a sua peculiaridade. Ou seja, você vai para a roda de capoeira, aquilo é um ritual, né? Você vai para a roda de capoeira se você quiser, né? Então você pode lutar, você pode brincar, né? Você pode se expressar, né? Então na roda de capoeira você pode bailar. Então na roda de capoeira você faz tudo isso. Agora, para você fazer tudo isso, você depende dos outros. Então eu para jogar depende de você, né? Nós para continuar jogando dependemos de outro, porque a gente não vai poder ficar jogando ali sozinho, né? Quem está jogando precisa de quem toque. Quem está tocando precisa de quem cante. Quem cante precisa de quem responde o coro. Então a capoeira é essa coisa coletiva. E a vida, né? É isso que eu sinto que o ser humano, a humanidade precisa compreender. A humanidade não tem outra saída para ela a não ser coletiva, né? A não ser solidária. Então, filosoficamente, a capoeira ensina, né, o ser humano, o indivíduo, né, a ser coletivo, o indivíduo a ser solidário. Porque, embora na vida a gente precisa estar lutando, né, pelo ganha-pão, né, do dia a dia, pelas coisas que a gente quer conquistar na vida, mas a gente precisa do outro, né, para a gente ter o abraço, para a gente ter o afeto, para a gente compartilhar as coisas da vida, ter o ombro do outro, receber, dar o ombro para o outro, para a gente brincar na vida. A vida é luta, mas a vida é brincadeira, porque a gente luta na vida para poder brincar, para poder ter lazer. Então, filosoficamente, a capoeira é, para mim, o maior instrumental de aprendizagem, de solidariedade. É através do ritual da roda da capoeira. É por isso que no ritual da roda, a gente fizemos uma sistematização da roda, onde a gente chama, no ritual da roda, reaprendendo a aprender. Do ritual da roda para o ritual da vida. Né? Porque o ritual da roda é a vida, é tudo. Ali você luta, ali você brinca, ali você dança, ali você canta, ali você baila, certo? Ali você faz amizade, né? Por exemplo, a maioria dos capoeiras construíram suas famílias a partir da roda de capoeira, certo? Conheceram suas companheiras, as companheiras conheceram seus companheiros. Então, filosoficamente, a capoeira é esse manancial, certo? Esse tesouro que a gente precisa aprender. A capoeira não precisa de nada. A gente é que precisa aprender a garimpar tudo que a capoeira tem para nos dar. E a gente vai aprendendo isso com a vida, né? Com o dia a dia. Bom, que bom. Eu gostaria, né, de pensar como eu penso hoje, né, no meu início de capoeira. Mas foi a capoeira que foi me emburilando, né? Aquele livro surgiu através de um escritor famoso até, que foi o Clóvis Moura, que era um historiador, sociólogo, antropólogo, e que entrou em contato com o trabalho da gente. E o trabalho da Capitães da Areia, além do aspecto de uma sistematização técnica, né, que a gente fez, mas tinha acima de tudo, para que aquele trabalho técnico acontecesse, tinha acima de tudo a visão histórica da capoeira.
a visão da ancestralidade da capoeira, né? Por que isso? Porque a capoeira me libertou. E aí, a partir dessa libertação, porque quando eu comecei a praticar capoeira, as pessoas, capoeira é coisa de malandro, capoeira é coisa de vagabundo, a capoeira, né? Porque a capoeira foi proibida por 47 anos, de 1890 a 1937. 47 anos que era crime fazer capoeira. Então a própria família da gente, não, capoeira não. E a gente, criança, não podia ir fazer outros esportes porque eram caros. A gente de uma classe social simples, né? Então a capoeira, então tinha esse preconceito. E aí, aquilo que foi tão maravilhoso para mim, eu fui atrás de querer saber a história daquilo. Por que aquele preconceito? E aí fui descobrir o porquê. Porque era a história de um povo que lutou para se libertar. E a classe dominante, né, os poderosos, né, sempre contaram a história a partir deles. Né? Os vencedores sempre contando a história a partir deles, né? Os dominadores contando a história. E aí fui ver por que a capoeira é tudo isso. Porque ela foi esse instrumento libertário, esse instrumento. Então o meu trabalho, a capoeira de repente foi algo que dentro de mim e que me mostrou. Eu achava que eu podia nada, né? E a capoeira me mostrou que eu podia tudo, certo? Então o meu trabalho com a capoeira foi no sentido de mostrar para aqueles que buscavam aquela atividade, independente de quem fossem, né, de que podia tudo. Então, o praticante de capoeira, ele podia ser, além de um jogador de capoeira, de um atleta de capoeira, ele podia ser um músico, ele podia ser um compositor, ele podia ser um instrumentista, e a capoeira, acima de tudo, mostrando que ela era aquilo tudo, que ela foi um instrumento de luta do oprimido, para lutar contra o seu opressor, e que ela ensinava a gente a lutar contra a opressão, né? Porque a opressão, ela não estava só na época da escravidão, é a opressão que ela é sistêmica, ela veio aí, né, através daqueles que têm o poder. Então, quando o Clóvis, né, então aí, sempre que a gente ia fazer as apresentações da gente, os Capitães da Areia, sempre encenavam, faziam as suas apresentações, sempre contando a história da capoeira, em primeiro lugar, né? Então, a gente se apresentava mostrando que a capoeira tinha uma história, que ela tinha uma origem, né? Então a gente encenava. Então, a partir daí, eu comecei a escrever os roteiros, a escrever, trabalhar a dramaturgia da capoeira, a expressividade dela, as coreografias com ela, para estar contando aquela história, que era a história do povo oprimido. Então aí o Clóvis falou, puxa vida, né? Então foi a época que tinha surgido aqueles livros, o que é história, o que é geografia, o que é ideologia, o que é isso, o que é aquilo. Ele falou, puxa, você tem que fazer o que é capoeira. Eu falei, mas eu nunca escrevi um livro. Não, mas você tá um livro aí, né? Tudo que você faz, né, já é isso, a coleção Primeiros Passos, né? O que é isso, né? Só que precisa vir do fazedor, daquele que sente. Então, aí me convenceu que eu podia fazer o livro, e aí eu fui baseado nele. É por isso que eu digo lá no livro que aquele livro ele foi feito muito mais com sentimento do que com conhecimento intelectual, mas que o suficiente para me emocionar, porque está ali, está a forma, e lógico, né, a partir de que eu fui buscar, né, para saber por que tinha esse preconceito todo contra a capoeira e tal, aí eu fui ler, né, então eu li Valdemir do Rego várias vezes, né, aí eu já tinha lido, antes de conhecer o Clóvis Moura, já tinha lido Rebelião nas Senzalas, né, já tinha lido uma série de outros livros do Clóvis, né, tinha lido Câmara Cascudo também, uma série de coisas que eu fui lendo, e os contatos que eu tive com outros
outros intelectuais, né, como Miruel Silveira, diretor da Escola de Comunicação e Arte, né, primeiro doutor em artes no Brasil, o Roberto Freire, né, médico, cirurgião, criou a somaterapia. Então foi atrás de nós, porque ele fazia o trabalho corporal dele com a dança, né? O trabalho terapêutico corporal. E aí quando ele viu uma matéria da gente no jornal Movimento, ou na Folha de São Paulo, aí ele foi nos procurar, falar, não, quero fazer um trabalho corporal do meu processo terapêutico com a capoeira, por causa dessas coisas que... Então o livro, né, ele surgiu com muito mais sentimento do que o conhecimento intelectual, né, mas foi o suficiente para, né, que a existência permitisse que ele saísse, né. E aí o Clóvis levou para a Brasiliense, né, e aí saiu 3 edições pela Brasiliense, primeira, segunda e terceira, e a 4ª edição já foi pela Editora da Tribo, porque a Brasiliense, depois de uns 40 anos por aí, ela teve uma dificuldade. Então é isso, mestre. Olha, eu acho que, assim, ultimamente eu estou muito sendo levado por algo que para mim é o 4º fato histórico mais importante que aconteceu na história da capoeira. O primeiro fato histórico mais importante é o surgimento da própria capoeira, através dos nossos ancestrais, como uma luta de libertação, né, dos nossos ancestrais, do nosso povo, né? O segundo momento mais histórico, mais importante da capoeira foi a abolição, a própria abolição, quando vem a abolição. E a capoeira foi importante nisso, né, que força Isabel a assinar a Lei Áurea. O terceiro movimento, o terceiro fato histórico mais importante da capoeira foi quando a capoeira deixa de ser crime. Foi quando, em 1937, Manuel Durez Machado, mestre Bimba, faz uma apresentação para Getúlio Vargas e ele libera certa capoeira. Ou seja, não era mais crime praticar capoeira, você não ia mais preso. Então foi o terceiro fato histórico mais importante que aconteceu, né? E o 4º fato histórico mais importante que aconteceu é a Lei 17.566, capoeira na escola. Então, o que eu diria, né, para que as futuras gerações fazedoras de capoeira não passassem pelos que os nossos ancestrais passaram, né, e até pelo que nós passamos, e para que a capoeira viesse a doar, a dar, a ter uma oportunidade maior de estar aos seus praticantes tudo que ela tem mais para dar, né, ela está dentro da escola desde a tenra idade. Por quê? Né? Porque ali a criança, né, desde a educação infantil, ela vai aprendendo a genealogia da capoeira, né? Ela vai aprendendo a história da capoeira, né? E ela aprendendo a história da capoeira, ela vai aprendendo a história do seu próprio povo, a história do seu país, né? Ela vai aprendendo que aquela atividade que ela faz, além dela fazer parte, né, dos seus ancestrais, ela vai, já a criança entendendo a sua ancestralidade, ela vai já estar de início resgatando a sua identidade cultural, porque a gente é um país preto, essa que é a grande verdade, certo? Quer dizer, lógico que a gente teve influências indígenas e fortíssimas, né? Mas a gente é fundamentalmente um país negro e um país dos povos originários. Lógico que temos toda a contribuição também, né, dos europeus, dos brancos, mas eles foram os colonizadores, eles foram os opressores, né? Então, o povo preto, o povo negro, né, nós afrodescendentes, que todos nós somos afrodescendentes, né, e somos afro-indígenas também. E também
somos afros, indígenas e europeus. Então, a capoeira na escola, né, ela resgata. Primeiro, ela, por causa do histórico que ela traz, ela primeiro pelo que ela é multidisciplinar. A capoeira é diversa, a capoeira é múltipla. Então, a capoeira, ela pega já a criança pelo sensorial. Você viu hoje as oficinas aqui acontecendo pelo sentir, né? Por quê? Por causa da dança dela, por causa da música dela, por causa da poesia dela. E mais, ela tem uma história, certo? Então, quando você vai estudar na escola história, geografia, português, você tem a capoeira que tem tudo isso. A capoeira tem uma história, então ela passa a ter contato com a história do seu povo, ela passa a ter contato com a história do seu país, ela passa a ter contato com a história dos seus ancestrais. Então as nossas crianças, elas vão identificando a sua identidade cultural. Então quando ela vai fazer a capoeira, ela fala: puxa, isso é meu, né? Isso é do meu povo. Puxa, eu posso, eu sou capaz, né? Principalmente as crianças que são tão discriminadas, as crianças pobres, de onde nós viemos, as crianças pretas, né? As crianças afrodescendentes. Então, puxa, peraí, o meu povo, né? Eu não venho, o meu povo é que trouxe essa riqueza. Né? É a capoeira, é o samba, é isso, é aquilo, né? É a culinária que está aí, é as vestimentas. Então a capoeira é esse instrumental para trabalhar desde pequeno a autoestima, né, das nossas crianças, para que hoje a gente possa estar vendo a negra falando: sou preta, sou negra, o negro, né, de ter orgulho, né, daquilo que né, ter orgulho do seu cabelo, não para estar sendo mais ou sendo, não é isso, mas para ter orgulho, né, porque essa raça, né, nós brasileiros, nós somos privilegiados nesta vida, né, por isso que nós somos fortes desse jeito, passamos o que passamos, certo? E por isso que a gente tem resiliência, por isso que a gente resiste do jeito que a gente resiste. Por quê? A gente tem aí, nós somos descendentes dos indígenas, nós somos descendentes dos africanos, né? Esse povo que é forte. Então, é um privilégio. E também nós somos descendentes, certo? Do branco também. Então, nós somos uma raça, certo? Que não quebra. Entendeu? Porque o trançado, certo? Ele é muito forte. Então, a capoeira na escola, ela é o quarto fato histórico mais importante que aconteceu na história da capoeira. O terceiro foi quando a capoeira deixa de ser crime. E ela, né, olha, já pensou alguém ouvindo: capoeira era crime? E era. Então foi o terceiro mais importante que o médico. E o quarto é capoeira indo para a escola. Por isso é essa luta, mestre Ademo, que eu vou pedir a você, né, você como uma liderança no seio da capoeira, com um trabalho maravilhoso que você faz, esse trabalho de educação infantil, de que você componha essa luta para a gente estar regulamentando a Lei 17.566, capoeira na escola, aprovada em junho de 2021, sancionada já, e que agora precisa ser liberada. Então a gente precisa estar unido através desse movimento, que é um movimento que a gente está chamando Capoeira na Luta, Capoeiras na Luta por Políticas Públicas, que é o que a gente precisa, políticas públicas para a capoeira. Falei demais sobre a capoeira nas escolas, mas o que você pediu para mim, assim, que você diria, né? Ou seja, que os capoeiras, que nós lutemos para que a capoeira esteja dentro das unidades escolares, no país inteiro. Em São Paulo ela já está, em São Paulo a lei está sancionada, precisa agora ela ser efetivada. Então, eu diria isso: capoeiras, vamos lutar para que a capoeira vá para dentro do currículo da educação. Não da grade curricular, porque a grade curricular está feita, mas com a educação integral,
né, com a educação semi-integral, então que ela vá para o currículo, né, através do turno estendido, através do contraturno, né, através da educação integral, né, então que ela vá para todas as escolas. E isso aí vai ser o quê? Milhares de trabalho para os capoeiras, porque é uma lei que você não precisa ter formação acadêmica, você precisa de capacitação, né, que a capacitação aos profissionais de capoeira será dada, mas se ele não tiver formação econômica não tem problema, porque vai ser dada uma capacitação pedagógica para que ele passe os saberes dele. Então vão ser milhares de postos de trabalho, vai ser qualificação profissional para os capoeiras, qualificação profissional, que vão estar recebendo formação pedagógica. A formação capoeirística é ele que traz, o saber, esse saber ele que traz, mas vai estar recebendo formação pedagógica. Status, né? O capoeirista é um profissional, né, por lei dentro das unidades escolares. Então, né, e os milhões, né, a importância que isso vai estar acontecendo para os milhões de crianças na sociedade brasileira. Então, mestre, para mim é o que eu diria: capoeiras, lutemos pela capoeira nas escolas. E muitas coisas que os capoeiristas às vezes pensam, mas a capoeira vai para dentro da escola, mas aí é o professor de educação física que vai dar. Não, né? A lei, né, diz que o fazedor, o mestre de capoeira, né, desde que ele seja reconhecido como profissional de capoeira, como mestre de capoeira, né, ele pode estar lá dentro. Isso a lei mostra. Já fizemos várias lives em relação a isso, já pegamos juridicamente as pessoas para estarem explicando para a gente. Então, assim, capoeiras, não tenham receio de que vai ser o profissional de educação física, ele pode estar nisso, não tem nenhum problema. Professor de história, mas o capoeirista, né, que não tenha formação acadêmica vai estar dentro da escola, porque nós vamos estar recebendo capacitação pedagógica para a gente poder fazer isso. Eu não tenho formação acadêmica, certo? E eu estou há quase 30 anos dentro das escolas, certo? Entendeu? Por quê? Porque na cidade que eu estava, Londrina, a capoeira foi para dentro das escolas, né? E eu fui, inclusive, fazer um trabalho de capacitação dos profissionais de capoeira para eles irem para dentro da escola, inclusive para profissionais de capoeira que tinham formação acadêmica, certo? Então, quer dizer, fui chamado para poder estar fazendo esse processo. Hoje, já não me dá. Achei. Obrigado, mestre. Sensacional, sensacional.